Boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? tudo bem? O que levou a escolher essa profissão? Bom, eu na verdade eu sempre vivi do esporte, né? Eu fui movida no esporte, pelo esporte desde a minha infância, né? O futsal principalmente. Eu fui atleta, né? Comecei a jogar com 12 para 13 anos, só na minha cidade, jogando jogos escolares, até que eu ganhei uma bolsa, né, numa escola particular do município, para poder defender essa escola em jogos escolares, né? E, e a partir dali a minha vida começou a mudar, né? Eu comecei a ir jogar em outros lugares, a viver outras coisas, e a paixão pelo futsal só aumentou, né? Eu fiz minha faculdade, né? Sendo atleta da faculdade, me formei em educação física, né? Com bolsa na faculdade também. E depois que eu me formei, eu resolvi parar de jogar, mas não queria sair do esporte, né? Continuei na modalidade de futsal e fui ser treinadora, né? Eu já tinha feito curso de arbitragem, né? Eu me formei em 2008, mas em 2006 eu fiz o meu curso de arbitragem da Federação de Futsal. E depois que eu me formei, eu comecei como treinadora, mas também, né, paralelamente, seguia na arbitragem. E teve um dia que eu tive que escolher, e aí o mosquitinho da arbitragem falou mais alto, e aí eu decidi seguir com a carreira de árbitra. Diante de um meio majoritariamente masculino, como você se sente? Olha, dizer que eu não fico triste, né, com algumas coisas seria hipocrisia, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda não acreditam, né, nessa inserção da mulher, principalmente no esporte, né, que realmente é uma área maior, né, para os homens, e ver algumas pessoas com algumas atitudes, né, não acreditar, né, em você simplesmente por ser do gênero feminino é bem complicado. Eu acredito que ainda existe uma minoria de pessoas que não visam a qualidade, né? E sim o gênero. Não importa se você, né, está mais preparado, se você se qualificou, se você, né, chegou num estágio de evolução maior do que um homem, mas por ele ser homem, ele ocupa, né, o espaço que poderia ser ocupado por você. Uma escala, por exemplo, né? A gente ainda vê pessoas que duvidam, né? Eu vi uma amiga comentando numa live que ainda existem pessoas que, quando a gente chega como mulher dentro da quadra, dentro do ambiente esportivo, né? No caso do futsal, ainda tem gente que olha para a mulher e já chega entregando documentos, achando que ela é a anotadora, né? Que cuida da parte da súmula, né? Ainda tem pessoas que acham que a mulher não pode pegar um apito e ir para dentro da quadra. Ela vai ser a pessoa ali que vai somente, né, fazer a parte da súmula, do cronômetro. E isso é muito ruim, né? E eu concordei muito com essa fala dela, porque eu passo, né, eu vivo na pele, vivi muito. Hoje eu posso dizer que, como as pessoas já me conhecem, né, eu já tenho, né, uma visão maior dos clubes, então as pessoas já me conhecem, mas no início eu me identifiquei totalmente com aquilo. Eu falei, realmente, eu chegava, né, os caras já vinham e entregavam documento para gente, para mim, achando que eu ia somente fazer, somente não porque a parte da súmula é a mais importante, mas Não pode dar erro. exatamente, não pode dar erro. Mas as pessoas acreditavam que a gente estava sempre nessa função e não da função com o apito. Então, isso foi uma fase muito ruim, né? Mas que com o tempo eu fui, né, mostrando meu espaço, fui conseguindo desenvolver melhor o meu trabalho, porque eu sempre falo que o tempo ele é remédio, ele é solução para tudo, né? A gente vai Sim. conseguindo inserir algumas coisas com o passar do tempo, né? Nem sempre, né, todas as pessoas conseguem acompanhar essa evolução do tempo, mas a gente consegue minimizar isso com o tempo.
Obrigado. Já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher dentro de quadro? Vários, né? Vários preconceitos, infelizmente, né? A gente, né, muitas das vezes é criticada e é falada como uma pessoa que não deveria estar ali, né? Sim. Muitos xingamentos, muitas palavras, né, ruins, feias que vêm da arquibancada, elas são, né, bem do tipo que mulher para ficar na cozinha, vai para casa lavar roupa, né? Tá fazendo o que aí? Essas coisas que tá estragando o jogo, tinha que ser mulher, tá estragando o jogo. Nossa, como eu já ouvi isso, sabe? Então esse tinha que ser mulher, por isso, né? Tá estragando o jogo é assim bem difícil de você lidar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma, muito tentando, às vezes, mesmo a gente às vezes saindo do tino de vez em quando, eu sempre tentei, né, fazer jus aos meus dois ouvidos e uma boca, né? Sempre tentei deixar entrar de um lado e sair do outro rapidamente e não falar nada, né? Eu dificilmente respondi, eu respondo, porque eu acho que quando a pessoa vê que ela está sendo ignorada, né? Aquele grupo ele não tem força, a gente acaba conseguindo também tirar essa negatividade aí de coisas que são faladas. Em alguma partida, outra mulher já discriminou com ofensas preconceituosas e machistas? Muitas, vou te falar muitas, cara. Assim, e isso acho que é a pior parte, sabia? Acho que é o pior sentimento pelo menos da minha parte, né? Quando eu olho assim e vejo que é uma mulher, né? Que deveria estar dando força, que deveria, Sim. né, estar junto, né? Para que mais mulheres estejam ali. Eu fico muito triste quando vem, né, dessas pessoas que deveriam estar junto, né? Eu entendo que às vezes, né, a mãe naquela emoção, né, de proteção do filho, né, de às vezes, né, acabar falando coisas que às vezes você a pessoa mesmo para e pensa, mas a gente tem que entender que as nossas palavras elas têm poder, né? E aí quando Sim. elas chegam no outro que está do seu lado, ele se vê fortalecido, né? Vamos supor, uma mulher já está falando isso, aí o homem que está do lado ele se sente fortalecido em falar também, porque tem alguns que falam, vai falar que é preconceito, aí se segura, aí vê uma mulher falando também, e aí embarca, né, naquela fala que faz com que as pessoas, né, vejam que ainda tem mulheres que não são unidas, né, por uma causa. Às vezes essa mesma mulher que está te xingando, né, que está falando besteira, né, que está, né, tendo uma negatividade ali, ela mesma luta em outras situações, né, exatamente por uma evolução, né, por um espaço. E aí ela está ali naquele momento que deveria ser de acolhimento, ela está ali, né, te deixando mais, né, vulnerável ainda. Como a gente fala, né, hoje a sororidade entre as mulheres ela já é um pouco mais vista, mas ainda tem mulheres que deixam essa sororidade de lado para poder defender, né, às vezes outras coisas que acabam dando, né, uma negatividade aí para o trabalho que a gente, como mulher, né, como pessoa que luta por um espaço, vem fazendo. O que você acredita que leva as pessoas a ofenderem uma pessoa por conta do gênero ou sexo? Olha, assim, eu acredito que seja medo, sabe? É uma pergunta difícil, né? Porque cada um, Sim. né, tem uma visão, cada um pensa de uma maneira, a cabeça das pessoas é muito difícil, né? Uns têm uma cabeça mais fechada, outros têm uma mente mais aberta, e mesmo essa mente mais aberta, ela às vezes quando se sente, né, prejudicada ou acuada alguma coisa, e esse sentimento de prejuízo é dela mesma, ela não está sendo nem prejudicada, mas ela sente A isso. cobrança vem dela mesma. Exatamente, vem dela mesma.
E aí, quando a pessoa se sente, né, ameaçada dessa maneira, eu acho que ela acaba tendo esse tipo de atitude, né? Aham. Né, um exemplo, né? Às vezes, como a gente citou aí, várias mães, né? Elas questionam, né? E fazem xingamentos. Elas que estão na busca, elas mandam você ir para casa lavar roupa, que é o que mais me deixa chateada. Aham. Elas ali, elas estão se sentindo ameaçadas, né? Estão vendo o filho, né? Numa situação, né? De uma partida que precisa vencer. Desespero. E aí vem aquela coisa do ganhar a qualquer preço, infelizmente, né? Aham. Que algumas pessoas ainda fazem, né? No esporte, né? Que você não pensa, né? No trabalho daquela pessoa ali, mas você critica porque você quer ser beneficiado, né? Então, eu acho que essa ameaça do que possa acontecer com as pessoas é o que faz ainda ter muitas pessoas que têm esse pensamento negativo, essas críticas com as mulheres, né? E aí são Aham. vários outros fatores que como eu falei, a particularidade de cada um, né, acaba levando, né, esse preconceito mais agressivo, né? Sim. Essa agora que eu vou fazer é a pergunta mais difícil de todas. Como você acha que podemos mudar esse cenário? É muito difícil, né? Porque hoje em dia, do jeito que É, tá, é verdade. A gente está passando por um momento mais complicado, né, do que nunca. exatamente. Mas eu acho que na nossa vida como um todo, né, para que a gente mude qualquer cenário, de qualquer adversidade que a gente vive, né, a gente precisa se unir. A gente precisa juntar forças, juntar coisas positivas, né, que fazem com que aquelas coisas ruins, né, que fazem com que aquele comentário machista ele seja visto, né, de uma maneira não não grata, né, não seja legal naquele ambiente. É o que eu falo, né? Quando a gente junta mais pessoas do bem, a gente acaba cobrindo, né, o mal, escondendo o mal. Se eu estou num ginásio, né, eu tenho 100 pessoas, se 90 pessoas, né, estão se comportando, estão, né, interagindo bem com o jogo, como deve ser, aquelas 20 elas acabam sendo coagidas, né? Você acaba sendo, vamos dar um exemplo, você acaba sendo o patinho feio do negócio, né? É, Você tá lá sozinho, falando besteira, tá lá sozinho, xingando, e as pessoas já olham para você e pensam, poxa, que bobeira, né? desnecessário. Que desnecessário. E aí, alguns não, mas eu vejo que a maioria, né, é, acaba olhando e vendo que ele não foi, né, não teve companhia para aquele xingamento, para aquela crítica. Eu Aham. acredito que algumas pessoas, na sua maioria, se sentem coagidas. Você fala, caramba, eu achei que todo mundo ia xingar também e não xingou. Então, quando a gente se junta, né, quando a gente dá as mãos, né, mesmo hoje a gente não podendo dar as mãos, né, infelizmente, mas é quando a gente dá as mãos assim, né, e a gente preza, né, pela positividade, eu acredito que a gente consegue ter Caminhar. exatamente. A gente minimiza, né? Eu acho que acabar não vai acabar nunca, sabe? O preconceito, É, seja de qual área que for, seja, né, racial, seja no gênero, né, do que for, do que for. Infelizmente, existem pessoas que elas, independente de saberem o que é o bem, elas prezam o mal, né? Mas exatamente. quando a gente consegue, né, mostrar para algumas pessoas que aquilo é o mal, que aquilo não é legal, elas né, conseguem ser convencidas e aí elas começam a enxergar de outra maneira. Então, para mim, eu acho que a melhor maneira é nos juntarmos e fazermos com que essas pessoas, né, que ainda, né, têm esse preconceito, elas percebam que elas estão sozinhas. Aham. O que você diria para uma jovem que quer ser jogadora de futebol, técnica ou até árbitro? Bom, primeira coisa é não desistir dos seus sonhos, né? A gente precisa ter um objetivo, ter uma meta na vida e fazer, né, a nossa parte para que as coisas
aconteçam e fluam como a gente quer. Às vezes a gente tem a mania de colocar a culpa no outro, né? Você fala, não consegui porque fulano. Esqueçam os outros, façam a sua parte que o reconhecimento ele chega. Podem ter certeza disso. Eu tive uma infância muito difícil, né? Meus pais não tinham, né, excelentes condições de vida, mas eu sempre coloquei metas e essas metas, né, em sua maioria, eu consegui cumprir pela minha persistência, né? Eu fui mãe na adolescência, né? Tive um filho na minha adolescência. Mesmo assim, eu não parei meus estudos, terminei a escola com 17 anos, logo em seguida já entrei na faculdade, terminei minha faculdade com 21 anos, né? Tenho a minha profissão, tenho o meu trabalho, e tudo isso pela persistência, por estar sempre acreditando nos meus objetivos, estar sempre colocando como prioridade aquilo que a gente cria como objetivo e como meta na nossa vida. Obstáculos vão acontecer, como eu falei, e não desistir é o mais importante para que a gente tenha vitória no final, tá bom? Tá bom. O importante é que você nunca deixou de desistir mesmo, né? Passou por várias coisas e até hoje, né, tem alcançado bastante espaço no meio do seu trabalho e conquistou bastante coisa. Você acha que você, como eu posso dizer, alcançou todas as coisas que você almejou ou ainda tem muitas coisas ainda que você almeja e quer conquistar? Claro, eu acho que a gente precisa estar sempre buscando coisas novas, né? Por mais que você concluiu aquele objetivo, a gente precisa estar sempre buscando algo novo, né? Sim. O meu primeiro objetivo era me formar na minha escola, depois o meu objetivo foi me formar na minha faculdade, depois o meu objetivo era fazer uma pós-graduação, e o meu objetivo é sempre estar aprendendo e trazendo coisas novas, né? Aí eu já estudei o suficiente? Não. Eu estou sempre, né, tentando aprender coisas novas, e Construção. aí, dentro daquilo que eu quero aprender, eu crio objetivos para aquilo. Assim, dizer que eu já conquistei que eu não conquistei muita coisa do que eu me propus, já conquistei muitas coisas, mas ainda faltam muitas coisas para eu conquistar, porque a gente tem que pensar sempre e galgando, né, voos mais altos, procurando coisas melhores, né? Não foi fácil, cada obstáculo não foi fácil, né? Foram muitos xingamentos na arquibancada, né? Foram muitas desconfianças de capacidade, né? Quando eu assumi meu cargo, né, onde eu estou hoje, né? Eu sou coordenadora de projetos no município. Uhum. Algumas pessoas olharam, tipo, essa menina, essa garota aí, mas com o tempo eu consegui provar que eu era capaz, né? E que eu estava pronta para exercer Merecia aquela estar ali. função. E hoje, né, as pessoas já têm um carinho enorme, já me acolheram, né, me abraçaram. E aí eu consegui, né, fazer com que... Mas esse objetivo, essa meta de dentro de um ambiente também, porque onde eu trabalho são poucas mulheres, né, são mais Uhum. homens. E, e eles, né, confiam hoje no meu trabalho por eu mostrar, na verdade, o que Uhum. é possível fazer. Eu queria te parabenizar por não ter deixado de desistir, ter persistido nos seus sonhos, nas suas metas e por ter chegado onde você chegou hoje. E também agradecer muito por ter participado aqui com a gente da nossa entrevista. Eu que agradeço o convite, né, de vocês, parabenizo a iniciativa, muito bacana, né, esse projeto, esse trabalho, né, de estar colhendo essas informações, né, dos preconceitos que a gente vive hoje, né, Sim. e isso é informação para as pessoas, né, quando Uhum. você perguntou o que a gente precisa fazer, né, que a gente precisa se juntar, estamos aqui, eu e você hoje juntos, né, para mostrar para Isso. as pessoas de que o preconceito não está com nada, que ele já passou e Sim. que a gente precisa acompanhar essa evolução aí. Tá? Então, parabéns mais uma vez, né, a Obrigado. vocês, né, que estão produzindo aí o material e muito obrigado mais uma vez pelo convite e de abrir espaço para eu contar um pouquinho da minha história e um pouquinho do que eu acredito aí da evolução, né, das pessoas e das coisas, né?
Muito obrigado. Tenho certeza que você vai inspirar muita gente a partir de hoje, muitas pessoas, e muita jovem vai querer ter a mesma profissão que você. Que bom. Eu espero que sim, acreditem que a mulher cada vez mais consegue os espaços no esporte. Nós estamos Sim, aí para poder dividir o espaço com os homens. Nós não estamos aqui para roubar o espaço de ninguém e não estamos aqui para ficar atrás de ninguém. Nós vamos dividir o espaço, nós vamos estar contribuindo, como qualquer homem, contribuindo para aquela modalidade, para aquela função, para aquela coisa, para que ela seja cada vez melhor, certo? certo. Muito obrigado. Nada, gente. Tchau, tchau. Tchau.